Olá a todos, o meu nome é Bruno Fernandes, sou aluno da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto. Neste momento estou no mestrado em Engenharia Física. Tenho aqui comigo o meu colega Juan. Pois bem, eu sou o Juan Oliveira, também sou do mestrado de Engenharia Física da Universidade do Porto. E hoje vamos estar recebendo dois convidados muito importantes, né? Eu diria que muito especiais. Connosco temos a doutora Virgínia da Conceição. A doutora Virgínia é especialista em Psicologia Clínica e da Saúde pela Ordem dos Psicólogos Portugueses. É doutorada em Saúde Pública pela Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, com o trabalho de investigação intitulado Depression, Stigma and Help-Seeking Behaviors in University Students. Ao seu lado temos também o Dr. Ricardo Guzmão. O Dr. Ricardo é médico consultor com especialidade de Psiquiatria e professor de Saúde Mental Pública na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. Muito obrigado por terem aceitado o nosso convite. Obrigada. Ora, esta sessão, o tema será então a saúde mental no ensino universitário. Começaremos aqui com um tópico muito relevante, que é o estigma e também a procura de ajuda, barreiras à procura de ajuda. E a minha pergunta, posso começar eu? Toda à vontade. A minha pergunta é, pode começar já a doutora Virgínia. Atualmente, qual é que acha que é a principal barreira para a procura de ajuda? Se é interna, ou seja, se é do indivíduo ou se é, de facto, de fatores externos? Bom dia, muito obrigada pelo convite e parabéns pela iniciativa de gravarem um programa de podcast com esta temática, especialmente neste contexto académico. Em relação à pergunta colocada, a minha resposta vai ser dirigida apenas ao fenómeno específico dos estudantes universitários, uma vez que é, em particular, sobre esta população que estamos aqui a falar. Colocou a pergunta quase de uma forma dicotómica, se a maior parte das barreiras ao acesso aos cuidados de saúde mental são externas, ou seja, institucionais, da sociedade, a ausência ou presença de serviços para dar respostas, ou internas, pessoais, em termos do próprio indivíduo. E, de facto, é uma resposta que é difícil dar assim, desta maneira dicotómica, porque a maneira como nós funcionamos é sempre integrada. Existem várias barreiras ao acesso aos cuidados de saúde mental e, de facto, a falta de resposta é uma delas, o estigma é outra delas, também muito importante. No caso particular da Universidade do Porto, existem diversas respostas às quais os alunos podem recorrer no caso de precisarem de ajuda. Algumas podem ter maiores tempos de espera do que outras, até muito recentemente, provavelmente em resposta à situação de Covid, porque se criaram novas respostas com essa situação. Abriu um novo polo de cuidados de saúde mental precisamente aqui no Campo Alegre. Portanto, as respostas acabam por se multiplicar, mas às vezes há pouca informação sobre estes serviços. Portanto, muitas vezes, mesmo na presença destes recursos, se os alunos não forem informados de que existem, eles não vão recorrer a eles. Depois, claro, existem as barreiras internas. Por um lado, o facto de nós estarmos na Universidade do Porto, que é uma das universidades, se não a universidade com as médias mais altas do país, cria logo aqui algumas particularidades nos alunos que estudam nesta universidade, pelo menos no que diz respeito às expectativas em relação aos resultados académicos, quando entram nos cursos, estamos a falar quando entram nas licenciaturas, por exemplo, porque vêm de perfis de secundário em que tiveram desempenhos muito bons para poderem entrar na faculdade, não só no que diz respeito às médias do secundário em geral, como também em relação às notas dos exames nacionais de acesso. E depois entram nos cursos da universidade e é claro que as notas não são iguais às notas que estão no secundário. E acho que falta também algum trabalho ao nível do secundário para esta preparação para a transição, uma vez que no secundário, de facto, o trabalho é muito orientado para o resultado das médias, para o resultado dos exames e para o que é que os alunos querem fazer a seguir, e se calhar falta um bocadinho esta antecipação do que é que vai acontecer quando se passa para a universidade. E quando nós estamos a falar nos alunos universitários, estamos a falar de um grupo de risco, especialmente os alunos do primeiro ano, porque a entrada na universidade corresponde a uma transição muito significativa, não só ao nível do desenvolvimento pessoal, porque corresponde ainda ao período da adolescência, onde ainda estão a ocorrer tarefas muito importantes ao nível cerebral, ainda há várias transformações,
e também ao nível do desenvolvimento pessoal, de identidade, ao estabelecimento das relações de intimidade mais significativas, à reconstrução de toda a rede social de apoio que os alunos têm que reconstruir, especialmente os alunos deslocados, mas mesmo os que são naturais do Porto, a verdade é que estão no secundário, têm o seu grupo de amigos, mas depois não vão todos para o mesmo curso, e na Universidade do Porto as faculdades são bastante distantes umas das outras, e algumas não têm ainda acesso por metro, por exemplo, também não temos uma rede de transporte que ligue muito diretamente todas as faculdades. E, portanto, há a necessidade de construir uma nova rede social, há também há aqui tarefas até acerca da própria construção da identidade e expectativas em relação ao futuro, porque quando a pessoa inicia um curso superior, começa-se a questionar sobre o que é que vai fazer a seguir, em que é que vai trabalhar, a que é que este curso vai dar acesso. Tudo isto realmente cria Todas estas tarefas podem ser normativas, aliás, são inevitáveis ao nosso desenvolvimento. Aquilo que depois vai diferenciar a necessidade ou não de ter o maior cuidado, ou de ser necessário recorrer a cuidados de saúde mental, vai depender de questões muito subjetivas, nomeadamente do percurso pessoal da pessoa, da vivência pessoal sobre a própria transição, das estratégias de coping que, entretanto, conseguiu desenvolver, que podem ser mais ou menos adaptativas e, portanto, isto não é uma sentença, claro, não é uma sentença, mas esse timing apenas... de procura de ajuda, eu acho que nós até vamos aqui ver mais para a frente, quando é que deverá ser claro. a altura. Eu estou a falar desta questão da transição para o ensino superior apenas como um momento de risco. Exato. Depois existem outros, que é quando as pessoas terminam a licenciatura, agora os mestrados integrados praticamente desapareceram e, portanto, as pessoas terminam a licenciatura, mas já com a expectativa de fazer um mestrado a seguir, e vem um outro desafio. E porquê é que eu estou a fazer esta contextualização tão grande? Porque eu já vou fazer aqui a ligação ao estigma. É que os alunos que vêm deste contexto secundário, em que eram bons alunos, tinham boas médias, tinham bons resultados, e entretanto chegam à faculdade, começam a ter notas inferiores àquelas que eram as suas expectativas, começam a ter alguns sintomas que até podem ser prejudiciais ao seu funcionamento, agravam ainda mais o seu desempenho, e começam a sentir estas questões como o fracasso pessoal. E sempre que há uma integração daquilo que são os sintomas que podem vir ou não a desenvolver-se no sentido de uma patologia, o estigma é maior, porque o indivíduo começa a pensar: isto foi culpa minha, foi eu que falhei, eu não dei a boa resposta. E procurar ajuda é quase admitir o fracasso das estratégias. Isto estamos a falar ao nível do estigma pessoal, porque depois há também o estigma social, que é o que é que os outros vão pensar se eu for procurar ajuda. E, neste caso dos alunos, também ao nível familiar. Os meus pais, eu estou a desiludir os meus pais, estou a apontar os meus pais, o que é que eles vão pensar se souberem que o filho tem de ir ao psicólogo ou ao psiquiatra, o que é que eles vão pensar? Portanto, há aqui várias questões relacionadas com o estigma que são uma enorme barreira, que precisam de facto de ser desmontadas, de ser desconstruídas, para que os estudantes, à semelhança da população em geral, possam aceder aos cuidados sempre que forem necessários. Portanto, julgo que respondi à polarização que fez. Julgo que... Eu, inclusive, trouxe para ilustrar um pouco, convidar os senhores, a comentário, se for possível, um comentário de uma colega que abandonou o curso no primeiro ano de faculdade. E ela traz, na nossa conversa, ela trouxe essa questão do secundário, que ela já vinha apresentando alguns sintomas desde o secundário que, ao chegar na faculdade, isso se intensificou. Ela disse assim: desde sempre fui conhecida como amarelona. Sempre foi uma dificuldade muito importante fazer as provas. Desde a primeira prova, ocorrida na faculdade, acontecia a mesma coisa. Era abrir a prova, o peito acelerava e a mão suava e a mente ficava totalmente em branco. Ela não conseguia fazer as questões dela e já era algo que ela trazia do secundário. A senhora mesmo comentou, que no secundário algumas pessoas elas têm uma jornada talvez que já dê alguns indícios, de que talvez precise de um acompanhamento. Por qual razão, uma pergunta assim, talvez o secundário ainda não tenha iniciado um trabalho mais efetivo de sinalização desses alunos, e no caso dessa aluna especificamente, como é que a própria família conhecia ela como amarelona? Como é que a família acaba impactando essa visão que ela tem de si mesma e essa questão do estigma caseiro, doméstico? Ok.
Bom, muito obrigado pelo convite. Eu vou ter que agradeço. perguntar o que é a amarelona? A amarelona é uma expressão que a colega utilizou, é aquela pessoa que ela não consegue em momentos decisivos executar bem o seu papel. A gente Ok. diz que um jogador é amarelão, aquele que cobra o pênalti sempre correto e no campeonato mais importante ele joga para fora. Portanto, nos momentos decisivos é como se um insucesso estivesse Sempre predestinado. associado. Exatamente. Pronto. Ora bem, vamos lá, pegando um bocadinho aqui nas coisas que a doutora Virgínia já expôs, vamos tentar perceber uma coisa. De facto, isto não começa no ensino superior. Pois. O ensino superior é mera e exclusivamente um contexto, com desafios próprios, específicos, mas se não fossem no ensino superior seriam noutro sítio qualquer. Ok? Mundo profissional, outra coisa qualquer. Um mundo amoroso, outra coisa qualquer. O que se passa é que as pessoas têm duas fases de desenvolvimento relativamente, têm várias, mas têm duas grandes fases de desenvolvimento ao longo das suas vidas. Uma em que a autonomia não é tão importante porque estão sob a alçada dos pais ou dos tutores, o que lhes quiserem chamar, e outra em que ensaiam a autonomia e um trabalho mais intenso com os pares. Ok? Pronto. E isso é quando se processa no ensino superior. Agora, aquilo que você descreve é uma jovem que tem aquilo que se chama ansiedade de desempenho e que, pronto. Eu não sei se é patológico. Eu não faço a mínima ideia se seja patológico ou não, porque para ser uma coisa patológica ela tinha que ter a ansiedade noutras circunstâncias e tinha que ter outro tipo de incapacidades. Agora, que é uma resposta maladaptativa a uma situação de teste, é que poderia eventualmente ter tido benefício de ter tido algum acompanhamento durante o secundário para resolver esse problema, também. Agora, o problema, voltando um bocadinho aqui, não sei se me é permitido, voltando aqui um bocadinho ao estigma no exterior ou no interior. A questão é que não há em lado nenhum que eu tenha conhecimento, durante o currículo em que nós crescemos, uma ideia de o que é que nós somos, o que é que fazemos, quais são os nossos limites, como é que nós funcionamos. Quer dizer, nós aprendemos assim umas coisas sobre o funcionamento cerebral, algumas reações mais ou menos básicas de fuga e luta, mas nunca nos é ensinado a nós, Bruno, Juan, como é que nós funcionamos, o que é esperado do nosso funcionamento. E, portanto, depois ficamos com uma ideia muito vaga e muito difusa do que é um comportamento normal, dentro de limites e com uma distribuição normal, que vocês conhecem melhor do que eu, perante determinadas circunstâncias, elas também apodáveis de normais, versus o que é que deixa de ser normal. Portanto, não há de facto essa experiência sistematizada. Todos nós experimentamos essas coisas, depois vamos fazendo uns testes e espontaneamente, nem sabemos que estamos a fazer os testes, vamos aprendendo por experiência própria, pela experiência de terceiros, vamos vendo como é que a coisa evolui. Mas, portanto, nunca recebemos informação sistemática do que é esperado que seja o nosso funcionamento, porque, a bem da verdade, o ser amarelona é assim um nome provavelmente que corresponde a algum estigma interno, porque provavelmente alguma coisa aconteceu de diferente entre os momentos em que você foi amarelão, ou em que eu fui amarelão, ou em que outra pessoa qualquer foi amarelão, e conseguimos ultrapassar o problema. E mesmo que sintamos a coisa como apertada ou como nos levantando dificuldades, já aprendemos a pôr em marcha os mecanismos de resolução do problema e a ter sucesso na execução da tarefa. Portanto, houve aqui qualquer coisa que não correu bem com esta colega. Dito isto, não quer dizer, efetivamente, que isto não seja um problema muito localizado, nem sequer corresponde a um problema clínico. Faço-me entender? Exatamente.
Exatamente. Ok? E é o que eu gostaria agora também de apontar, que é qual a diferença entre uma doença mental e talvez uma disfunção ou algo que não tenha corrido tão bem ou sentimentos desagradáveis. Qual é esta distinção clara? Ou se calhar há ou não uma distinção clara entre alguém que se sinta talvez pontualmente, como o caso desta rapariga, só em situações de desempenho e tudo o resto na sua vida funciona perfeitamente, ou uma pessoa que, como apontou, sente ansiedade em todas as outras situações na sua vida? Eu diria que tem a ver com o nível de incapacidade, de disfunção. Ok? Portanto, porque se esta jovem chumba anos ou desiste do curso, é óbvio que isto já é uma situação. Agora, imagino que isto não acontece quando ela começa a trabalhar, ou quando ela arranja um namorado, ou noutras circunstâncias. É uma coisa muito, muito seletiva. Pode-se designar isto quase como uma fobia da situação de teste académico. Okay? Uma fobia simples, pronto. E aí é uma patologia. Tem um nome, é uma patologia. E há uma resposta, uma intervenção que pode ser realizada, que tem valor preditivo de ser reparado esse problema. O que muitas vezes acontece é que as pessoas, de forma incrementada, têm pouca tolerância às situações desagradáveis na vida, especialmente os mais jovens. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que se não passarmos por situações menos agradáveis e se não tivermos uma atitude de que, ok, isto é mesmo assim, portanto, eu tenho que passar por isto para aprender como é que resolvo isto, e a atitude for, não é suposto eu estar a sentir-me desta maneira, não é suposto eu viver isto é desagradável demais. São duas atitudes que predispõem ou o não desenvolvimento e a não organização ou o desenvolvimento de uma patologia, quase como uma self-fulfilling prophecy. Exatamente. Ok? Portanto, a atitude do contexto, e se quiserem, isso é quase um estigma inverso social. Exatamente. É a procura de ajuda. A procura de ajuda aqui pode funcionar nos dois sentidos. A questão é, provavelmente, quantos mais recursos as pessoas têm, mais ajuda procuram, quando menos precisam dela. Ok. E aqueles que mais precisam de ajuda, menos procuram ajuda. Até porque têm menos consciência de que procuram ajuda. Claro. Se me permitem a interjeição, eu gostava só de comentar em relação ao testemunho da colega. Há aqui um dado muito importante, é que ela de facto desistiu do curso. E, portanto, para nós não é possível dizermos se esta pessoa tinha ou não uma doença mental, porque nos falta demasiada informação. Sabendo apenas que ela tinha esta ansiedade de desempenho, pelo menos na realização das provas, com esta intensidade, precisávamos perceber de que maneira que ela integrava isto no dia-a-dia dela e que consequências tinha na funcionalidade dela, porque de facto aqui a funcionalidade é muito importante. Mas é muito importante também voltar a referir um bocadinho o que o professor Ricardo falou acerca da tolerância às situações desagradáveis. A verdade é que quando nós falamos no medo, estamos a falar normalmente de respostas de fuga ou luta, é o que nós ouvimos. Há também o congelamento, o freeze, que pode ou não ser integrado na fuga. Porque a fuga pode ser também um evitamento. E a verdade é que quando nós evitamos a experiência, porque esta experiência está a ser desagradável, isto não está a ser bom para mim, não vou arriscar a fazer isto porque pode correr muito mal, nós estamos também a privar de desenvolvermos estratégias para podermos gerir essas situações que vão eventualmente acabar por ser inevitáveis na nossa vida. Aquilo que todos nós podemos fazer de melhor por nós próprios é viver o mais possível. É viver, nem que seja fazer asneiras, corre mal. Mas encarando o problema. Encarando o problema, vivendo, experienciando, porque só assim é que vamos aprender a lidar com as situações. E o que acontece, e mais uma vez eu vou especificar os alunos da Universidade do Porto, também devido a este perfil de alto desempenho no secundário, é que são alunos que, muitos deles, e dependendo dos cursos, claro, estou aqui a fazer generalizações que é preciso depois entender com a devida relatividade que se deve dar a estas generalizações. Mas
por tendência global, são alunos que evitaram o erro no seu percurso do secundário. Portanto, provavelmente priorizaram o estudo, algumas experiências mais ao nível pessoal, tentaram corresponder àquilo que achavam que eram as expectativas que tinham sobre eles, ou que eles tinham sobre eles próprios, e muitas vezes privam-se a viver algumas experiências. E chegam à universidade, e quando começam a ver os resultados a serem um bocadinho menores ou não, quando não são menores... Quando não são menores, pensam, tenho que manter este nível, tenho que manter este... Quando são menores, tenho que estudar mais. E muitas vezes há, de facto, a privação da experiência num momento em que a experiência é fundamental. E há muitas experiências que vão correr mal, e há muitos sentimentos desagradáveis que vêm das experiências, mas que são normativos. É impossível nós vivermos sem termos sentimentos desagradáveis. É absolutamente impossível. Só assim é que nos podemos adaptar a eles. Pronto, e depois... Obviamente que isto é uma conversa que nos leva a muitos interstícios e a muitas circunstâncias. Eu pessoalmente valorizo muito o facto de não haver, de facto, uma transmissão ou seja, nem o Juan, nem o Bruno, nem a Virginia, nem eu fomos de alguma forma informados que devíamos esperar que tínhamos que dar cabeçadas na vida para ela nos correr bem. Sim. Ok? Aliás, isso era mais ou menos implícito, se calhar, mas não era explícito. Não era explícito que isso fazia de nós melhores pessoas. Mais fácil. Mais resilientes. Era assim uma espécie de segredo de polichinelo. Os mais espertos apanhavam mais rápido, ou os mais sensíveis, porque depois as pessoas são todas diferentes umas das outras. Algumas pessoas apanham estas, como é que eu ia dizer, estas verdades implícitas melhor, outras têm muita mais dificuldade em apanhá-las, umas vitimizam-se e outras meia bola força. Enfim, portanto, depois começam a interferir elementos individuais, que é bom dizê-lo, de facto não somos todos iguais, e mesmo entre irmãos gêmeos, idênticos, a forma como interiorizamos a experiência e aprendemos com ela nunca é igual. Chama-se a herança cultural não partilhada, ou seja, os genes são idênticos, mas depois a aleatoriedade da vivência interna faz com que as pessoas comecem a separar. Ok? Portanto, isto para dizer que, de facto, não havendo informação de que é esperado que os meninos façam as neiras, de que é esperado que coisas não corram sempre bem, que é esperado que... Reparem uma coisa, eu fiquei absolutamente embasbacado quando percebi, há não muito tempo, há uns anos, que na cultura norte-americana um tipo é considerado um bom empresário depois de ter falido umas quantas vezes. Porquê? Exatamente. Porque tem que ter experiência de vários negócios para perceber como é que se pode ter sucesso. Portanto, o insucesso é muito relativo. É um processo. Claro. E ainda pegando no comentário que há pouco o professor Ricardo fez sobre a necessidade que nós temos de aprender sobre nós próprios, até enquanto estamos, antes de chegar à universidade, a verdade é que nós nem sequer muitas vezes sabemos o nome daquilo que estamos a sentir. E às vezes, quando nós temos emoções muito confusas, para as quais não temos nome, parece que tudo, ficamos com umas lupas nos olhos em relação àquilo que estamos a sentir. Parece que é muito grave. E, de facto, é preciso aprender, é preciso promover a literacia também emocional, é preciso sabermos dar nomes àquilo que sentimos, porque a nossa experiência, que às vezes parece que é tão nossa e que somos diferentes e que somos anormais porque estamos a sentir isto, quando nós pomos um nome na emoção percebemos, não, eu já ouvi falar outras pessoas, isto não é só comigo. E esta normalização, por um lado normaliza a experiência, ou então, se estivermos a falar no patológico, também promove a reabilitação, mas muitas vezes normaliza a experiência. Eu senti-me confusa, angustiada. Eu até posso partilhar aqui uma experiência pessoal muito rápida. Houve um período da faculdade em que eu estava assoberbada de trabalho e eu fiquei com meus níveis de ansiedade tão elevados que eu cheguei a desorientar-me. Eu fazia teatro na altura, ia fazer um espetáculo ao Rivoli e saí do metro na Trindade e fiz aquele caminho imensas vezes, mas entre a Trindade e o Rivoli
eu perdi-me no caminho várias vezes. E eu não sabia onde estava. Sim. Portanto, às vezes, e pior, eu estudante de psicologia, mas eu não sabia o que estava a sentir. Aquilo parecia a pior coisa do mundo, o que me estava a acontecer. Eu não Exatamente. conseguia pôr um nome. Pensei que estava a ter um AVC ou Sim, alguma sim, coisa, nós porque é que eu não sei o extrapolamos que é sempre para algo pior. Exatamente. Exatamente. E, portanto, sabendo o nome daquilo que nós estamos a sentir, conseguimos muito mais e o que rapidamente estamos a sentir, normalizar a exatamente. experiência e arranjar recursos para lidar com ela. Mesmo que, no momento, não seja possível chegar a um nome, na verdade, a explicação pós-toque, a posteriori, olha, afinal de contas, se calhar o que me aconteceu foi isto ou foi aquilo. O que se calhar está a acontecer à Zezinha é isto ou é aquilo outro. Ou seja, o facto de haver um leque de explicações alternativas, mas objetivas, dentro do mundo natural, permite que as pessoas se organizem e tenham uma ancoragem. Permite que as pessoas tenham um comportamento de procura de ajuda ou não adequado e permite que as pessoas tenham menos estigma. Porque o estigma é o medo, do que há para lá do Que eu cabo não bujador. conheço. Exatamente. O que há para lá de... Mas, o estigma, isto é uma conversa que temos várias vezes. O estigma, o que é o estigma? Tem a ver com a reação de stress, ou seja, com a resposta ao medo. E o estigma é uma coisa bestial para a espécie humana, porque se não houvesse estigma, ou seja, se não houvesse o primórdio do estigma, o que é o primórdio do estigma? É a reação ao estranho. É a reação àquela espécie que se mexe, que tem dentes afiados e que lhe cai baba da boca e que um tipo o agarra num pau e ataca-o ou foge. Portanto, isto ficou em nós. É um vestígio filogenético. É um vestígio filogenético que ficou em nós. Hoje em dia só dá asneiras. Dá racismo, dá intolerância em relação ao estranho. Ok? Pronto. E que depois... Exatamente. E que depois é reforçado por outro elemento que ficou do desenvolvimento da nossa espécie, que é um viés que salva-nos também a vida muitas vezes, e que é completamente desadaptativo atualmente, mas todos temos, que é o viés de confirmação. Eu tenho de confirmação. Sim. Eu tenho uma probabilidade muito maior de prestar atenção, de guardar na minha memória evidência que confirme a minha crença prévia, do que aquela que não confirma. Ou seja, se eu penso aquele é estranho e tem um comportamento estranho, vou pensar, eu já sabia que ele era estranho. Se eu penso aquele é estranho, mas está a ter um comportamento adaptativo, vou pensar, mas é uma exceção, não são todos assim. E são estes vieses que nós aplicamos isto em tudo na nossa vida. E que de facto vêm de mecanismos protetores que tivemos que desenvolver para proteger a nossa espécie, mas que contribuem para a manutenção do estigma. Se procurarem cuidados psiquiátricos no Google, as imagens que vos vão aparecer são completamente desadequadas à realidade atual. Mas quando alguém pensa a ir a uma consulta de psiquiatria num hospital ou num serviço de psiquiatria de um hospital, o que é que vão fazer? Vão imaginar, é para ali que eu vou, é com estas pessoas que eu vou ter que interagir. E isto é também uma barreira aos cuidados. E depois o estigma tem sempre nuances, ou seja, o estigma envolve haver sempre uma relatividade em que há sempre um estado pior e mais temível do que outro. Ok? Exatamente. E portanto, e não é uma coisa da qual nos livremos facilmente. Ok? Não é por boa vontade que vai deixar de haver estigma. Exato. Em termos de atitudes, é mais uma questão de educação. Sim. A meu ver, isto é uma opinião muito pessoal, é mais uma questão de como se aprende a comer, como se aprende a higiene dentária, como se aprende a higiene corporal. É uma espécie de higiene da relação com o outro e com os outros. E connosco próprios. Antes de passarmos aqui já para outro depoimento, que eu vejo que aqui o Juan já tem aqui outro preparado, só para fechar este tema, então, o que é que seria, como falou aqui desta parte de hábitos de higiene, quais é que seriam os hábitos de higiene mental para um universitário, só para esta parte do estigma, ainda não falámos de outras partes, só para esta parte do estigma, do saber o que é que eu estou a sentir, identificar as minhas emoções, os meus estados, e, por final, esta atitude de, se calhar eu tenho que passar por isto.
como é que um estudante passa de ficar só concentrado nesta situação, ai meu Deus, eu estou muito mal, para se calhar desenvolver uma nova perspectiva como a que foi apresentada aqui por estes dois? Bom, eu acho que de facto nós precisamos aqui de um trabalho conjunto, comunitário. A melhor estratégia para se poder reduzir o estigma é o contacto direto. É as pessoas, como estes colegas que deram os testemunhos, é as pessoas partilharem as suas próprias experiências para promoverem a normalização daquilo que os outros poderão estar a sentir. Porque a partir do momento em que a pessoa percebe, ok, o que eu estou a sentir não é único, posso até reconhecer para mim próprio que estou a sentir isto, porque muitas vezes nós somos excelentes até a pôr coisas em gavetinhas que fechamos a chave e perdemos a chave dentro da nossa cabeça. É percebermos, ok, eu estou a passar por isto e é possível fazer alguma coisa em relação a isto. E depois, um trabalho que todos nós podemos fazer e que faz bem a todos os níveis, é tirarmos uns momentinhos por dia. Eu costumo até dar este trabalho de casa, de fazer uma radiografia emocional, para dizer, ok, o que é que eu estou a sentir agora? E eu até costumo perguntar às pessoas, quando elas estão a tentar descrever o que sentem, como é que elas, que adjetivo dariam àquilo que estão a sentir. Às vezes é importante nós, há tantos livros sobre dicionários, o que é que nós estamos a sentir neste momento, a fazer uma radiografia interiormente. Ok, estou a sentir o quê? Medos, preocupações, inseguranças em relação a quê? É normativo, se calhar é normativo, é normal. Se eu vou ter exame para a semana, como é que é possível eu não estar ansioso? Mas o que é que eu estou a fazer em relação a isso? E será que a minha ansiedade está a prejudicar o meu estudo? Se está a prejudicar o meu estudo, o que é que eu posso fazer para diminuir a ansiedade? Se a ansiedade me está a motivar para estudar, porque nós sem ansiedade não viveríamos. Atenção, eu não teria saído da cama hoje de manhã se não soubesse, tenho que cumprir as minhas responsabilidades. Portanto, Se não, lixo-me. Exatamente. Portanto, sem ansiedade não vivemos. Precisamos de vez em quando está aqui alguma coisa que não é habitual dentro de mim, precisamos de parar, fazer esta radiografia, digamos assim, porque é no momento, e fragmentar aquilo que nós observamos na radiografia. E, de facto, existem várias estratégias que podem ser aplicadas quando nós percebemos esta ansiedade está-me a impedir de estudar, está-me a impedir de falar com os meus amigos, está-me a impedir de ter uma relação saudável com os outros e de cumprir o meu dia-a-dia, porque não consigo tirar este pensamento da minha cabeça, ou não consigo deixar de pensar neste sentimento, ou até nem sequer me sinto com energia para fazer determinada atividade. O que é que eu posso fazer para tentar melhorar esta questão? E caso de facto não consiga, se calhar preciso pedir ajuda. Eu tenho uma visão um bocadinho menos... psicológica. menos receita individual, porque de facto as pessoas são todas diferentes. Sim. E de facto as pessoas têm um acesso diferenciado, quer à informação mais formal, quer à informal. O que quer dizer que se não houver formal ou incompleta, as pessoas não estão no mesmo pé de igualdade, não têm as mesmas oportunidades de fazer face às dificuldades e de crescer. Aborrece-me imenso que só se foque ou no estigma, ou na promoção dos estilos de vida saudáveis, ou só nos conhecimentos do que é normal e do que é patológico, ou quando, onde, a quem é que se deve pedir ajuda. Porque isso é tudo uma salganhada de coisas, de ilhas. As coisas estão absolutamente relacionadas. Um tipo não sabe como é que há de cuidar bem dele, ok? Porque quando sabe perfeitamente que gosta de beber uns copos e que gosta de conhecer umas miúdas, por exemplo. E de andar depressa. Portanto, há riscos na vida. E não há maneira... E quando sabe que tem exame para a semana, mas que lhe apetece muito mais ir ao concerto. Portanto... há riscos na vida e as pessoas precisam de informações para fazer as suas stakes, as suas opções de forma informada e ao mesmo tempo assumida em termos de riscos, sabendo que, se eu for ao concerto e fumar uns picos, posso fazer um surto psicótico agudo. De facto, não posso fumar o cannabis e os canabinoides e o haxixe que me apetecer sem correr riscos. Exatamente. Que é uma crença que está muito difundida e é uma reputação absolutamente imerecida que o haxixe tem. Se eu namorar à esquerda e à direita, se não usar preservativo, corro risco de me prejudicar ou de prejudicar terceiros. Pronto.
Epá, para além das tramóias afetivo-sexuais que vou desencadear na minha cabeça e na cabeça de outras pessoas. Pronto. Epá, se ainda por cima me apaixonar sem estar à espera que isso aconteça, epá, eu que sou um tipo um bocado sensível à perda, e a minha mãe andava sempre no psiquiatra a tomar antidepressivos, se calhar corro risco de fazer um episódio depressivo mais do que o meu colega do lado, o que é uma chatice. Portanto, é melhor ir com calma nestas coisas de uma pessoa se vincular a outra. E assim sucessivamente. O que eu estou a tentar dizer é que guardar uma boa saúde mental positiva, saber quais são as perturbações ou as doenças mentais, como é que são, como é que podem surgir e o que é que se pode fazer que realmente funcione para as resolver. No meio disto, qual é o papel do estigma e como é que se gera o estigma. E depois, quando, onde, a quem e o que é que devo esperar das pessoas a quem peço ajuda, são de facto conceitos que estão todos demasiadamente interligados para serem só abordados de uma forma, como é que eu ia dizer, singular ou através de receitas. Aliás, não quer dizer que nós não apresentemos receitas. É uma receita de fino linha. É uma receita Sim, que implica, numa fase anterior, a promoção do reconhecimento dos fatores de risco. Porque é que me interessa que exista uma cadeira, como é que se chama? Competências transversais. Competências transversais. E a questão que me vem automaticamente à mente é porque é que numa cadeira de competências transversais no ensino superior, por exemplo, este não é um tema obrigatório para toda a gente. A mim tinha-me dado jeito quando tinha a vossa idade. Pois, é o que se está a tentar Até agora no difundir, mas... secundário, Até no secundário. O problema está mesmo este, é que agora não está assim tanto, mas até agora ninguém queria falar desta parte de saúde mental E agora de doença mental. fala-se mais e de uma forma desgarrada. Agora, exatamente. Porque agora, eu acho que é ótimo que se fale de saúde mental. O que eu acho que aconteceu com a pandemia foi que, de facto, sobretudo com a pandemia, toda a gente começou a ser especialista em saúde mental, toda a gente começou a falar de saúde mental e esta sobrevalorização de sintomas adaptativos começou a aparecer de uma maneira completamente explosiva. A pessoa fica um bocadinho ansiosa, oi meu Deus, já não aguento isto, vou já evitar esta experiência. Exatamente. Mas aqui, voltando ao que o professor Ricardo disse, claro que nós somos seres... Primeiro temos toda a história anterior, não só... Eu costumo dizer que todos nós temos um universo inteiro dentro de nós e tudo aquilo que está à nossa volta, mas identificando os fatores de risco individuais, percebendo que, ok, eu tenho um estilo de interações romântico-sexuais que não me tem dado, não me tem resultado bem em experiências anteriores. Portanto, é melhor eu ir com cuidado. Tenho estilos ou tenho estratégias de estudo ou organização anterior ao estudo que não têm sido favoráveis. A minha história familiar avaliando, que acho que é muito importante também nós conhecermos os nossos fatores de risco. Avaliando tudo isto, se falar, atenção à ansiedade, quer dizer, eu vou sempre sentir ansiedade. E depois os mitos e as assunções míticas que existem, que são perigosas. Por exemplo, a ideia de que, se falarmos muito sobre estes temas, vamos conseguir impedir que uma pessoa adoeça. É que muito provavelmente não vamos. Muito, muito provavelmente o que se passa aqui é que temos aqui um contexto bestial para intervir, que é de facto a academia. E não mais do que isto. Faço-me entender. Eu até ia mais longe. Se nós falarmos muito sobre este assunto, de uma maneira que não tenha sido planeada, com base na evidência daquilo que é eficaz, corremos o risco de estar a sugestionar as pessoas. As pessoas que até aí conseguiam ter estratégias de resolução dos seus problemas adaptativas e estratégias de gestão das suas emoções agudas, mas pontuais, adaptativas, começam a problematizar aquilo que até agora resultava. E, portanto, estamos a sugestionar as pessoas sobre um problema que não existia. Portanto, é de facto muito importante tratar este problema, falar, normalizar algumas questões, mas de uma maneira que faça sentido, não é assim desgarrado em que toda a gente é especialista. Pronto. Exatamente, que é um não é um problema português, atenção. Pois, não é um problema, porque isto é um problema global. Isto é uma consequência. Enfim, isto é como uma constelação, não é? Há aqui vários
enfim, elementos correlacionados, enfim, a gota d'água, ou se quiserem, o precipitante final foi de facto a pandemia. E só acrescentar uma coisa, porque eu acho que isto é muito importante. É que às vezes há algumas questões que até não eram problema. Fala-se na ansiedade, principalmente, não é? E atenção à ansiedade. As pessoas começam a pensar, eu tenho ansiedade sobre uma coisa que já tive 1000 vezes antes, mas agora penso, a ansiedade tem que ter cuidado. Começam de facto a ter pensamentos ruminativos. Sim. Começam de facto a sentir-se muito pior, um agravamento muito maior dos sintomas. Eu até às vezes até costumo dar este exemplo. Se eu estiver a olhar muito tempo para a parede, eu vou ver imensas irregularidades. Porque até aí, ok, eu sentia isto e percebia normal, passava à frente. Se eu ficar ali meia hora, isto se calhar é um problema, eu vou ver um problema, vou criar um problema. E depois há a questão dos serviços, não é? E do que é que as pessoas precisam. Ora bem, eu tenho muitos clientes, uns estão doentes, outros não estão doentes, na minha prática clínica, ok? Ou já estiveram doentes, ou ficaram doentes entretanto, ou nunca estiveram doentes. Ou seja, as pessoas têm um leque de necessidades mais ou menos subjetivas, porque têm a ver com aquilo que elas se identificam, que acham que se devem identificar, que têm a ver com aquilo que lhes é devolvido pela sua percepção do mundo ou que os outros lhes devolvem, mas depois há ali uma fronteira em que nada disto é possível porque as pessoas estão sem recursos e estão incapazes, ok? E aí estão doentes. Pronto. O que é que se passa? Passa-se que, e trabalhando só com base na evidência, o que nós sabemos cada vez mais é que às vezes é obrigatório fazer alguns tipos de medicamentos que têm péssima reputação, como sabem. Injusto. Mas outras vezes poderá ser benéfico só uma intervenção psicoterapêutica. E a maioria das vezes é necessário aquilo que se chama uma terapia combinada. E há muitos mitos em relação a isto. Exatamente. Ok? É por caso, mais uma vez, é uma questão de estigma. Que é, como é que é? A porca da vizinha é mais pequena do que a minha. Portanto, ou seja... Bicho, a sardinha da vizinha. Eu dizia porca São porque não tem... João, os daqui do Porto. Portanto, a questão, e eu acho lamentável, é que hoje em dia, por exemplo, cada vez mais os psiquiatras passam medicamentos e dizem, agora vai falar aqui com o meu colega que é psicólogo, ok? Que é lamentável, mas também é lamentável que muita gente vai ter com muitos psicólogos, não todos, felizmente, mas que acham que a caixa de pregos e o martelo que têm lá ao lado serve para tudo e para mais um par de botas. E não é assim que funciona. Nós hoje em dia compramos roupa aonde? Na Benetton, vamos a um centro comercial, as lojas são todas iguais, só que isto não funciona desta maneira. Isto ainda é como em Savile Row em Londres. Pá. É o alfaiate, uma loja pequenina, ok? Onde as pessoas entram, são tiradas medidas, ok? Pá. Depois há muitas outras pessoas que podem dar a sua opinião em relação à textura e qualidade dos tecidos, ao tipo de ponto que é preciso fazer. E pá, não há ninguém que tenha todo o tipo de competências necessárias para responder àquelas necessidades. Okay? Eu receio, enfim, mas deve ser por estar a ficar velho, que este tipo de trabalho em equipa e integrado esteja em dissolução. Porque antigamente parece-me que, apesar de menos pessoas acederem a cuidados, havia mais trabalho waved, portanto, rendilhado em conjunto. Que eu tenho a percepção oposta, precisamente. É? Ótimo. Sim. Também é preciso dizer o seguinte, a Virgínia é cá de cima do Porto e eu não sou recém-chegada cá acima ao Porto. E aqui pode também haver aqui algum viés geográfico. Mas é muito importante que as pessoas, primeiro, confiem. Habitualmente deveria ser um médico assistente. Mas nós sabemos bem como é que está a medicina. Mas deveria ser um médico assistente. Deveria ser um médico assistente que deveria solicitar e fazer um encaminhamento ou para o psicólogo ou diretamente para o psiquiatra.
Os psiquiatras devem, não tendo, devem referenciar para pessoas que tenham compromisso, porque depois existem vários tipos de psicoterapia, ok? Que se ajustam às necessidades e dos objetivos terapêuticos específicos para aquela pessoa. Ok? Pronto. E os psicólogos deveriam referenciar para os psiquiatras quando é necessário. Ok? E eu vejo demasiadas lacunas, há de me dizer onde é que discorda comigo, demasiadas lacunas nestas vias de acesso e de percursos. Ok. Aqui já respondeu uma das perguntas, que é qual é a diferença entre um psicoterapeuta, um psicólogo, ou um psiquiatra. Um psiquiatra pode ser psicoterapeuta. Exatamente, é isso que eu ia dizer. Pode estar Pode ser um envolvido. psicoterapeuta. Exatamente, Sim. mas agora dando a palavra à doutora Virgínia. Assim, na linha do que o professor Ricardo estava a dizer, ou também não sei se querem introduzir outro Nós a seguir- testemunho, Sim, eu vou sim. ser só muito rápida para comentar esta questão. Há várias vias de acesso aos cuidados de saúde mental, não é? Uma é através dos cuidados de saúde primários e, de facto, é trabalho do médico assistente referenciar em função daquilo que observa que são as necessidades da pessoa que está a precisar de ajuda. Aí pode demorar mais ou menos a resposta, demora menos normalmente quando são cuidados de psiquiatria, mais quando são cuidados de psicologia, e no Sistema Nacional de Saúde os cuidados ainda são muito no caminho de psiquiatria e psicologia. Aquilo que nós vemos no resto da comunidade, fora do Sistema Nacional de Saúde, é que as pessoas tendem mais rapidamente a procurar ajuda de um psicólogo e depois o psicólogo Psiquiatra, às né? vezes Acaba encaminhando. costuma, e quando trabalha bem, e há sempre bons e maus profissionais em todas as profissões, é capaz de reconhecer quando é que a pessoa que tem à frente precisa de cuidados especializados ou não. E depois também, as pessoas que vão primeiro ao psicólogo, muitas vezes têm muito estigma em relação aos psiquiatras e, sobretudo, em relação à psicofarmacologia. Acreditam que ir ao Exatamente. psiquiatra é serem logo recetados medicamentos e a pessoa pode tomar todos os medicamentos necessários para as doenças físicas, mas se Mas pensa que aquela lhe parte, pode ser não. prescrita alguma coisa, não, há Pensam que demasiados essa não mitos. fosse e que... Esse é todo e outro. naquilo. É que o estigma em relação à Exatamente. doença mental está, de facto, tem vários elementos e várias particularidades. Mas aquilo que eu noto é que este trabalho multidisciplinar é cada vez mais próximo, é cada vez mais. O psicólogo e o psiquiatra, quer dizer, eu confesso, mas isto é porque eu sou psicóloga, que há muito mais informação a ser transmitida dos psicólogos para os psiquiatras do que dos psiquiatras para os psicólogos. Mas a verdade é que muitas vezes a informação vai do psicólogo para o psiquiatra e não é devolvida nenhuma informação, mas sinto que está a melhorar. Sinto que está a melhorar bastante, e eu trabalho com bastantes psiquiatras aqui da cidade do Porto e realmente são cada vez mais os psiquiatras com quem eu consigo conversar sobre os casos que estamos a acompanhar em conjunto, porque para mim, na minha opinião, é a melhor maneira de poder verdadeiramente fazer uma intervenção multidisciplinar com aquela pessoa. Não, e sinto que isso tem também, talvez também porque tenho trabalhado com psiquiatras cada vez mais jovens, e acho que se calhar os psiquiatras mais jovens também estão um bocadinho mais sensibilizados para estas questões, mas a verdade é que noto uma melhoria significativa a este nível do trabalho multidisciplinar nas Ok, intervenções. ok. Muito obrigado.